TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 na NET, canal 61.4 na TV digital, canal 361.4 na Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os homenageados das nossas promoções. Os melhores prefeitos, os melhores profissionais, os melhores empresários do Ceará. Só senta nessa cadeira aqui vencedor, quem ganha nossas promoções. E hoje eu tenho a grande alegria de receber um dos maiores profissionais, um dos maiores talentos do Ceará, do século passado e que continua fazendo sucesso neste ano. Meu grande amigo Sérgio Esmeraldo, que eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 70, quando Lúcio Alcântara era prefeito de Fortaleza, eu era presidente da empresa de urbanização de Fortaleza e tive a oportunidade de contactar com meu amigo Sérgio e ele realizou muitos trabalhos aqui. Sérgio é essa figura querida, essa figura admirada por todos nós, um cearense do Crato, mas que morou praticamente a metade da sua vida na Europa, na França principalmente. E ele hoje está aqui para nos conceder a entrevista de número 121 dessa série que nós estamos fazendo, num programa que tem o apoio cultural da Tânara Construtora, que é uma empresa do grupo do Ribamar Bezerra. Meu querido Sérgio, satisfação muito grande. Você foi um dos nossos homenageados na promoção que nós fizemos aqui no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, quando nós, pela primeira vez, eu não tenho notícia no Brasil de ter tido uma promoção dessa. E nós homenageamos aqueles profissionais vocacionais, aquelas pessoas que nasceram com aquela vocação, e você foi um dos homenageados dessa nossa promoção. Infelizmente, no dia você não pôde estar aqui presente, mas foi muito bem representado pela Dodora, a sua mulher, a sua companheira, a sua amiga de todas as horas, ela o representou. E hoje você está aqui conosco para conceder essa entrevista que nós estamos fazendo com todos esses homenageados. Meu querido Sérgio, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. É, a mesma coisa eu digo eu. Eu queria inicialmente, Sérgio, que você contasse, eu sei que você tem um currículo muito rico, você tem uma história muito rica. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, profissional e pessoal. Bom, não é muito complicado, não. Eu nasci no Crato, estudei no Crato até uma certa idade, depois vim para Fortaleza. Estudei aqui no Liceu. No grande Liceu do Ceará. Eu também estudei no Liceu. Também você, né? Grande colégio. Na época era o melhor da cidade. Era, exatamente. Era o melhor da cidade. Que tinha os melhores professores. Isso. Eu acho que é raro, quando eu imagino, eu acho que é raro um colégio ter tantos professores ilustres, sem dúvida, como nós tivemos. Perfeitamente. Eu acho que nós tivemos uma sorte muito grande. Sem dúvida. Então você veio estudar no Liceu, né? Foi. E aí, fez o seu curso lá todo no Liceu? Quase todo. Curso secundário. Chama... Antigamente era ginasial e colegial, né? Não, depois tinha outro que era mais... Curso científico. Científico. Aí o científico eu fui acabar em São Paulo. Certo. Porque o curso que eu queria fazer ainda não tinha em Fortaleza. Certo. Que era de arquitetura. Certo. Que era o que eu queria fazer. Certo. Então, aí você foi estudar em São Paulo? Fui para São Paulo e comecei o curso de arquitetura.
E logo eu compreendi que eu tinha errado de curso. Não era exatamente o que eu queria. Certo. Aí eu saí. Certo. Você chegou a fazer o quê? 1 ano, mais ou menos, de arquitetura? Não, acho que um semestre. Um semestre, né? É. Não era... Você concluiu que não era aquilo que você queria, né? Era. Aí saiu da arquitetura. Saí. E aí você foi cursar o quê? Bom, eu fiquei sem fazer nada, fazendo o meu trabalho de artista. Você nesse tempo já trabalhava como artista, né? Como artista. Certo. Porque o artista ele é nato, né? Você nasce com essa vocação, com essa aptidão, né? Aqui em Fortaleza, antes de eu sair, eu já trabalhava como artista. Certo. Frequentei a SCAP, tive amigos muito interessantes, que eram artistas que tinham um trabalho importante, como Zenon Barreto, Gabriel Wayne e mais outros importantes. Certo. Aí depois fui para São Paulo, eu ia cursar arquitetura. Entrei no cursinho, fiz o curso para arquitetura, e entrei no curso da arquitetura e fiquei uns 2 meses, mais ou menos. Certo. Aí viu que não era o que você queria. Que não era também o meu caminho, e saí. Certo. Aí fiquei trabalhando, fazendo. Desenhando em casa, no ateliê que eu tinha. E trabalhava e frequentava diariamente o Museu de Arte Moderna. Certo. Quer dizer, quando eu digo diariamente é porque tinha o clube do museu, tinha um bar e eu frequentava praticamente toda a noite. Eu estava lá, era um ponto de encontro dos artistas de São Paulo, do Brasil e os estrangeiros que vinham para o Brasil se encontravam obrigatoriamente naquele ponto. Certo. Era uma coisa muito rica, encontrei pessoas muito interessantes e pessoas que me enriqueceram muito. Que eles vinham da Europa, conheciam muito bem a arte contemporânea. Certo. E transmitiram as informações, tudo que nós não tínhamos assim facilmente aqui no Brasil. Em São Paulo a gente conseguia. Certo. Esse relacionamento lhe deu muitos conhecimentos, né? Foi. Com esses estrangeiros, né? Com esses artistas que você contactava. E brasileiros com eles, né? também. E brasileiros também. Brasileiros muito importantes. Nesse tempo você fazia que tipo de trabalho, Sérgio? Você também, além de escultor, né? Que é o principal trabalho, você também é pintor? Eu fui, quer dizer... No início da sua carreira? Eu era pintor. Você era pintor? Depois eu fiquei mais fui ilustrador. Então fui ilustrador, e fui ilustrador em São Paulo durante alguns anos, do Correio Brasileiro, Correio Paulistano. Certo. Correio Paulistano. Sim. E além, você fazia então os seus trabalhos de pintura e os seus trabalhos de ilustrações, né? Exatamente. Desses órgãos da imprensa de São Paulo. Exato. Certo. E a partir de quando você começou a fazer as esculturas? Comecei em São Paulo mesmo, eram pequenas obras, né? Que se fabricava lá e no ateliê de alguns colegas mais velhos que eu, que tinham
ateliês que tinham os elementos necessários. Então eu trabalhei juntamente com o Bruno Jorge, com o Aldemir Martins. O Aldemir foi? Muito. Seu contemporâneo na época. Contemporâneo, foi muito meu amigo. Você sabe que o Aldemir eu homenageei no século passado como um dos 20 brasileiros vencedores do século XX. Eu fiz um grande evento na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que na época até eu comentei com você. Foi exatamente no ano de 2000, quando nós homenageamos 20 brasileiros do século XX. Entre eles, 3 cearenses. Aldemir Martins, Chico Anísio e Raquel de Queiroz. Então quer dizer que o Aldemir foi seu contemporâneo também, né? Foi. Em São Paulo, o Aldemir era uma pessoa muito generosa e ele não escondia as pessoas importantes que ele conhecia. Certo. Ele transmitia. Isso é importante. Era uma pessoa Ele procurava lhe apresentar a outras pessoas. Me apresentou a pessoas do Matarazzo, aos artistas mais importantes, certo, como Bruno Jorge e outros tantos. Isso é uma grande característica do bom profissional e do bom caráter, né? Do bom caráter. Que às vezes o cara esconde, né, aquelas pessoas. O Aldemir, né? Era muito bom. E ele lhe ajudou a abrir portas, digamos assim, né? Bom ser humano. Me diga uma coisa, Sérgio, esses trabalhos que você faz, que eu os conheço, você faz trabalho de ótima qualidade, você faz um projeto e na parte de execução, você também acompanha a execução desses trabalhos? Você tem uma equipe que executa, como é que é feito isso? Bom, eu faço o meu projeto, que inicialmente é do papel, passo para o tridimensional, que é uma maquete já da obra. Essa maquete você também executa, né? Executo. Certo. Aí se faz todo o estudo de medidas precisas, certo, define o material, apresenta. No caso, eu trabalhava muito, e sobretudo lá na Fundição Cearense, que era uma indústria que era muito competente, muito bem, digamos, equipada. Certo. Equipada tanto de máquina como da direção, né, que tinha Eles tinham bons profissionais e bons equipamentos. Ótimos profissionais, e tinha Dodora. Como era o... Celinho? Celinho. Célio Gurgel. E o Célio Cirino Gurgel. Certo. Que era o dono dono da empresa, né? Da empresa, que era um amigo, até hoje um amigo nosso. Certo. Que mora em Paris, inclusive, né? Celinho não, ele mora aqui. Não, mora aqui. Mora aqui. Certo. E ele era um engenheiro muito competente, muito aberto. Não somente ele se interessava pelo trabalho corrente da empresa dele, mas ele se preocupava também com um trabalho muito especial e muito à parte, que é a obra de arte. Certo. Mas ele foi muito talentoso e muito, vamos dizer, competente. E eu comecei no Ceará o meu trabalho de escultor na Fundição Cearense. Certo. Você executava os seus trabalhos lá na fundição? Era. E o Célio Gurgel acompanhava como dono da empresa, né? E você, tinha uma equipe... E você, evidentemente, como autor do projeto, você acompanhava todos os detalhes. Exatamente. Né? Ô Sérgio, eu vou te pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida.
Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Faça esta palavra acontecer. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. A mobilização contra a dengue continua. De norte a sul do Brasil, cada vez mais brasileiros estão agindo para evitar que a água parada se torne foco do mosquito da dengue. Esse trabalho deve ser feito diariamente, seja no quintal da sua casa ou pelas ruas do bairro. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui com o grande artista cearense, um dos grandes nomes do nosso estado do século passado e que continua fazendo sucesso no século atual. Está aqui conosco também, hoje presente, a Dodora, que é a amiga, a mulher, a companheira de todas as horas do Sérgio Esmeraldo. E era para satisfação nossa que está aqui participando também dessa entrevista, inclusive, vez por outra, o assessorando, ajudando ele às vezes a lembrar alguma coisa que ele esqueceu, de modo que é uma alegria ter também a Dodora aqui conosco. Mas, Sérgio, então vamos continuar nesse seu período de São Paulo, né? Os trabalhos que você fez em São Paulo nessa época. A Dodora falou de umas gravuras também que você fez, né? Então eu queria que você falasse, detalhasse um pouco mais esse seu trabalho. Quando você foi a São Paulo, a primeira vez, né? Eu fui para São Paulo para estudar arquitetura. Você falou, mas começou e aí interrompeu, comecei, né? fiz o cursinho, comecei a arquitetura, mas fiquei uns 2 ou 3 meses e... Não era a sua praia, né? Não era minha praia. Perfeito. Mas deixei grandes amigos que eu tenho até hoje. Tenho que até chego até Fortaleza para... Você citou, inclusive, alguns nomes aí de pessoas Rodolfo, de São Paulo, do Brasil, do exterior, com quem você conviveu lá, né? São Rodolfo Stroiter, é um arquiteto de São Paulo, que foi meu amigo desde o primeiro momento que eu estive em São Paulo até hoje. É uma amizade profunda e séria. Certo, perfeito. Certo. Agora, outros trabalhos que você fez em São Paulo nessa época. A Dodora falou há pouco desses trabalhos, dessas gravuras que você fazia lá, né? Fiz muito trabalho de gravuras e de ilustração, porque eu trabalhei no Correio Paulistano. Certo. Fui ilustrador e também repórter de arte. Também? No Correio Paulistano. Certo. Você tem esse seu lado aí de jornalista também, cobrindo as artes, né? Era. Certo. Agora, a partir de quando você passou a fazer só essas esculturas? Porque você, há algum tempo, você trabalha só com escultura, não é isso? Bom, eu comecei em São Paulo. Certo. Agora, a dificuldade é que a escultura requer mecanismo, Certo. Requer máquinas, essas coisas.
E ficava um pouquinho mais complicado de fazer, mas a gente fazia, conseguia. E assim eu fiquei, acho que 7 anos em São Paulo. E você chega a executar essas peças ou você só faz supervisionar? Não. Naquela época, eu fazia, eu participava da fabricação. Ah, sei. Você estava lá junto com o operador, né? Era. Certo. E agora, para as coisas grandes, eu faço a maquete, às vezes essa maquete, segundo o seu porte, ela também tem que ser feita fora do ateliê. Eu assisto, faço, participo. Certo. E quando da realização da obra, eu estou todo o tempo presente e participo também com os engenheiros e operários. Certo. Sérgio, me fale agora sobre esse seu período na França. Eu sei que você é um homem de 82 anos, mas 84 anos, mais lúcido total, uma vitalidade muito boa. Deus queira que eu tenha essa felicidade de chegar aí onde você chegou. Eu estou ainda com 66, teria que viver mais 18 anos. Mas eu sei que você praticamente um terço da sua vida, vamos dizer assim, você morou na França, né? Você sempre teve uma afinidade muito grande. Tem inclusive 2 filhas francesas, né? Então eu queria que você falasse também como é que foi essa sua ida para a França, o que o ajudou lá na França a você aprimorar os seus trabalhos. Como é que foi essa sua passagem lá? As suas várias passagens pela França? Sim. Eu fui e tinha que fazer um curso numa instituição. Então eu fui para a Escola de Belas Artes, Escola Nacional Superior de Belas Artes. De Paris? De Paris. Certo. Da Universidade de Paris. Certo. E lá eu me inscrevi por 1 ano. Certo. E trabalhei esse ano todo na escultura e recomecei o ano escolar seguinte. Certo. Que já não era mais por conta do governo, foi por conta própria. Certo. E eu fiz mais um 2º ano na Escola Superior de Belas Artes. Aí como é que você fazia? Lá você executava os seus trabalhos e paralelamente fazendo esse curso? No ateliê, a gente podia fazer no ateliê e fazia o seu modelo e a realização era em oficinas fora da escola. Certo. Quer dizer, você estudava lá, fazia o curso e tinha suas atividades fora. Certo. Foi aí onde você aprimorou os seus trabalhos, os seus conhecimentos. Exatamente, né? E, digamos, tem assim algum trabalho que você tenha feito lá na França, assim, algum trabalho que tenha lhe marcado? Tem vários. Deve ter tido vários trabalhos, né? Vários. Você pode ser que não lembre assim de cabeça, mas você fez vários trabalhos lá que certamente deve ter marcado a sua carreira, né? E aí, depois desse período da França, você voltou para o Ceará. Você sempre morou no Ceará? Casei na França. Você casou na França? Casei. Com uma francesa? Com uma francesa. Certo. E tive 2 filhas, a Sabrina e Ana Camila. E depois vim para Fortaleza pela universidade, que me pediu para fazer um trabalho. Eu vim aqui, fiz esse trabalho e estive aqui um certo tempo com o Fran Martins. Certo. Foi na época do reitor Martins Filho, do reitor, né? Martins Filho. Certo. Que era uma figura de alta importância. Sem dúvida nenhuma. Talvez maior reitor da Universidade do Ceará. Talvez uma das figuras mais importantes que o Ceará já teve. Como homem que
que trabalhou, que foi muito útil Naquele tempo, ao Ceará você e ficou ao muito Brasil. vinculado, né, à Universidade Federal do Ceará, né? Eu me lembro que você fazia muitos trabalhos lá, né? Tinha uma vinculação muito grande. Mas nunca fui funcionário dele. Nunca foi não. funcionário, prestava serviço, né? Prestava serviço, mas era só durante... Eu morava na França ainda, e minha estadia no Ceará era relativamente curta. Certo. Era a que correspondia ao o verão lá. Aí o verão lá, em Paris, é fechado para ir Esse para o período trabalho. de julho e agosto, né? É. Geralmente os Aí eu vinha pra europeus cá. tiram as férias deles, né? Aí nesse período você vinha para cá. Eu vinha para cá. Certo. E aqui em Fortaleza, eu me lembro bem que você fez vários trabalhos aqui em Fortaleza, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para particulares, né? Inclusive na época, não sei se você lembra, até nós cogitamos, eu com você, quando nós conversávamos muito, a sugerir ao prefeito, ao governador, que nas obras públicas importantes tivesse uma escultura. Você lembra disso? Lembro. Né? Foi uma coisa que nós cogitávamos isso para valorizar as esculturas, valorizar o seu trabalho. Bem, amigo Sérgio, eu queria que você puxasse um pouco aí pela sua memória e lembrasse alguns trabalhos importantes que você tenha feito lá na França. Sim. Olha, eu como artista e inventor, eu iniciei uma série de trabalhos excitáveis, que chama excitáveis, porque o observador passava a mão e eles respondiam. Certo. Tinham elementos móveis que se movimentavam e se desenhavam o papel deles esse era os excitáveis, que foi uma obra, talvez a mais importante da minha vida. Eu fiz centenas de excitáveis. Que beleza isso, hein? E que tem em vários lugares do mundo, existem excitáveis meus. E foi uma coisa que funcionou bem. Em que ano foi mais ou menos isso? Você lembra? Hein, Dodora? Você lembra? Os excitáveis. Segunda metade dos anos 60. Dos anos 60. Segunda metade da década de 60. Você executou esses trabalhos lá, né? Trabalhos marcantes, né? Que ficaram lá em Paris, lá na França, né? Ô, Sérgio, eu lhe pergunto, e no Ceará, quais são os trabalhos que você fez, assim, que você recorde, que sejam marcantes? O primeiro grande trabalho que eu fiz aqui em Fortaleza foi esse trabalho que está na praia, na praia de Iracema, que é aquele L. Aquele L na Praia do Náutico. Na Praia do Náutico. Certo, certo. Foi um monumento que foi feito no governo Adalto Bezerra, né? Em homenagem ao saneamento da cidade. Saneamento básico. Certo, eu me lembro. Realmente exatamente. E é um trabalho marcante aqui de Fortaleza. E é no Brasil mesmo, uma das esculturas assim, do ponto de vista tamanho, uma das maiores. Né? Tecnicamente ela foi muito bem feita. Nós tivemos engenheiros competentes para seguir o meu projeto. E a manutenção, por exemplo, do trabalho daquele? Você tem alguma participação? Eles lhe procuram? Porque um trabalho daquele tem que ter uma manutenção, né? Você acompanha a manutenção desses trabalhos? Algumas vezes já. Porque ali tem maresia, né? Tem uma série de fatores que podem contribuir para o desgaste da peça, né? O aço que foi utilizado é um aço especial, já, né? Usado na Marinha. Certo, já com tratamento anticorrosivo, né? Com anticorrosivo. Certo. Tem uma certa resistência. Certo. Precisa, evidentemente, de ser seguida. Certo. Mas tem
uma existência. Certo. Então eu tenho Na Universidade Tem Federal. 40 na universidade. Você fez Fiz também, vários trabalhos de escultura, né? Certo, certo. Era. E você sempre é procurado, né? Certamente na época que tem que dar manutenção, né? Para que você, de certo modo, acompanhe, né? Exatamente. E assim se faz. Certo. Sérgio, eu lhe pergunto, e fora de Fortaleza, no Brasil, você tem algum outro trabalho assim de escultura que você pudesse destacar? Em São Paulo, né? Ah, sim, São Paulo, São Paulo, você já falou, você morou uma temporada lá, você fez vários trabalhos também. Eu tenho muita coisa em São Paulo. Você falou que tem duas filhas francesas, né? E Sabrina tem uma brasileira. E Ana Camila. E tem uma brasileira? E a brasileira, a Sabrina. A Luana. A Luana, certo. Que tem uma filha que é a Sofia, que é minha neta. E tem alguma que vá dar prosseguimento ao seu trabalho, assim? Quem seria? Você tem um sucessor, assim, uma sucessora que vai dar continuidade aos seus trabalhos? A Sabrina, ela trabalha com arte. Trabalha com arte, né? Trabalha com fotografia. Certo. Mas com escultura não, fotografia. Né? Com escultura não. Bem, amigo Sérgio, infelizmente o nosso tempo passou. Você teria muito mais coisas para falar aqui, mas em televisão, infelizmente, o tempo passa muito rápido. E eu queria, no final, agradecer a sua presença. Você ter vindo aqui me deixou muito feliz, viu? Muito obrigado. E queria que você acrescentasse alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bom, o Ceará, quando eu vim morar aqui, não havia universidade, mas tinha uma figura muito importante no Ceará e no Brasil, que era o Antônio Martins Filho, certo. Que inventou a Universidade do Ceará. Exatamente. Um homem que criou muitas universidades. Um dos maiores cearenses da certamente um dos cearenses que mais prestou serviço ao Brasil. Perfeitamente. Tá bom, Sérgio. Muito obrigado a você pela sua presença. Você nos enriqueceu muito aqui a nossa série de entrevistas. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 121 da nossa série que nós estamos realizando com o apoio cultural da Tânara Construtora, uma empresa do grupo Ribamar Bezerra. Um abraço a todos. Este programa vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira, 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas. Depois essa entrevista vai para o YouTube, para todo mundo, para que os seus amigos lá de Paris vejam aqui a sua entrevista. Um abraço a todos e uma feliz semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.